Você acha que planejamento estratégico funciona? Já viu aquela história de que não adianta nada planejar porque não vai fazer? Ou fizemos todo o planejamento estratégico na empresa e o planejamento foi para a gaveta? Eu costumo dizer planejamento estratégico funciona sim. O que não funciona muitas vezes somos nós. E aí, como a gente tem muita dificuldade de assumir as nossas falhas e as nossas incompetências, porque realmente não somos competentes em tudo, a gente diz que é o planejamento estratégico que não funciona. Mas planejar é fundamental. Pode ser, inclusive, que a gente não venha a fazer como planejou, ou a gente precise fazer algum ajuste, mas o planejamento estratégico, ele tem uma das funções principais, alinhar um grupo numa empresa. E aí vem uma outra chave, para quando é que o planejamento pode funcionar de uma forma melhor? É nós estarmos, enquanto grupo, alinhados. É muito comum a gente contratar, eu, por exemplo, trabalho com isso, com consultoria, facilitando o planejamento estratégico, e fica muito claro quando a gente já começa a perceber, nós facilitadores, né, qualquer profissional que trabalhe nessa área, quando aquilo que a gente está planejando já começa a dar indícios que não vai funcionar na prática. Mas, na verdade, não, porque o planejamento não está sendo bem feito, vamos colocar assim. Isso lembrando que quem constrói o planejamento estratégico é o grupo. Um consultor só faz facilitar essa construção. Mas muitas vezes não funciona porque esse grupo não está alinhado. Ou finge, por exemplo, que está alinhado numa reunião de planejamento estratégico e no dia a dia cada um funciona sozinho. Tem um autor chamado Cris Argyris, que ele tem um livro super interessante para quem se interessar nesse assunto, que se chama Defesas Empresariais, Enfrentando as Defesas Empresariais. É um clássico da administração. E o Cris Argyris, ele fala nesse livro, não necessariamente de planejamento estratégico, mas ele fala de alguns mecanismos de defesa, alguns mecanismos de fuga e principalmente de fenômenos de grupo, né? Como é que eles acontecem no dia a dia. E aí, trazendo esse estudo do Cris Argyris para dentro do planejamento estratégico, a gente vai poder tirar algumas conclusões no sentido de a gente realmente está, né, de corpo presente, como se diz, numa reunião de planejamento estratégico, ou a gente está ali, na verdade, só porque disseram que a gente ia estar ali? A gente está concordando com o que o nosso líder, né, os nossos pares, né, aqueles que trabalham na mesma hierarquia que a gente, estão falando, estão colocando, ou, na verdade, a gente realmente acredita naquilo? Por isso que uma das principais questões para um planejamento estratégico funcionar é que um trabalho com aquele grupo esteja sendo feito de forma paralela, seja fora da reunião de planejamento estratégico, seja ao mesmo tempo, ou seja, a gente ter pessoas que nos ajudem ali, não só a pensar na técnica, nas ferramentas de um planejamento estratégico, mas, sobretudo, pensar e ter um olhar do fenômeno grupal, da dinâmica de grupo que está surgindo a partir daqueles estímulos. Aí sim, uma reunião vai ser mais produtiva, uma reunião vai ser mais engajada. Não pode não ser perfeito, a gente pode não fazer exatamente como a gente planejou, mas isso não quer dizer que a gente planejou errado, quer dizer que naquele momento que a gente investiu um tempo em pensar estrategicamente sobre o que fazer antes mesmo de fazer, vai ser super importante para que a gente não só se alinhe, mas que também a gente entenda como é que as outras pessoas pensam. No dia a dia, essas ações vão sendo desdobradas e a gente pode ir fazendo alguns ajustes. A gente poderia pensar em termos de metáfora. Vamos fazer um planejamento estratégico de lápis, porque na hora que precisar a gente vai lá e apaga, ou, né, numa linguagem mais moderna, vamos fazer então, digitar isso, porque a gente pode precisar deletar e colocar uma outra coisa ao mesmo tempo. Ou seja, a mensagem principal seria alinhamento, flexibilidade e abertura à adaptação do que está acontecendo no cenário externo. Porque senão nós vamos ficar uma empresa que só olha para o próprio umbigo, ou seja, só faz uma análise interna e não acompanha o que está acontecendo externamente para poder fazer esse entrelaçamento. É sobre isso que eu queria falar hoje com vocês e eu desejo que você reflita um pouquinho. Como é que você planeja?